E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, esse é o canal Resenhas e Recomendações e hoje a gente volta aqui para apresentar para vocês um autor inédito nesse canal. Ele é o poeta Paulo Ivo. A gente vai falar aqui desse livrinho, da primeira edição de Cântico. Tá? Não que tenha diferença para outras edições, mas o que eu tenho aqui é a primeira edição. Tá? Então, como sempre, a gente vai falar aqui um pouquinho do autor e vai falar também aqui da obra. Tá? O Ledo Ivo, ele nasce em Alagoas em 18 de fevereiro de 1924, portanto já teria 100 anos de idade. Ele morre em 2012, no dia 23 de dezembro. Tá? Um poeta bastante prolífico, publicou muita coisa. Ele é prolífico não só como poeta, mas também como romancista, né? Escreveu Nó de Víboras, escreveu alguns outros romances também, contos, enfim. Um escritor bastante prolífico, ainda muito pouco falado, infelizmente, mas que será lembrado aqui no canal hoje, certo? E o livro esse aqui, o Cântico, que é o quarto livro aqui de poemas, quinto livro de poemas do Ledo Ivo, tá? Que reúne aqui quase 100 poemas, e é um livrinho excelente, tá? Esse livro aqui ele vai falar, ele já vai apresentar aqui muitos dos temas que seriam recorrentes aqui, não só dentro desse próprio conjunto aqui de poemas, né? As temáticas também vão se repetir ao longo da obra do Ledo Ivo. Então, essas temáticas são a mulher, são o amor, o sexo, o mar, a cidade de Alagoas, a passagem do tempo, a questão da morte, enfim. E aqui a gente tem alguns exemplos aqui muito interessantes desses poemas que na sua maioria aqui são poemas em verso branco, tá? Inclusive alguns são em verso livre. O Ledo Ivo ele é um poeta moderno, tá? No sentido de ter vida ali depois do modernismo, então ele vai ter muita liberdade com relação às formas e também com o tipo de poesia que ele vai fazer, embora também ele faça uso do soneto, enfim, da métrica tradicional e tudo mais. Ele é um poeta muito variado, não fica preso numa fórmula só, tá? Inclusive, antes desse livro aqui ser publicado, ele chegou a publicar um livro de sonetos que foi impresso pelo João Cabral de Melo Neto, lá na Espanha, tá? E é o seguinte, eu vou aqui ler para vocês os trechos aqui de alguns poemas que eu acho que são memoráveis e a gente vai aqui mostrar aqui alguns né, muito passando, muito por cima, alguns dos poemas que acompanham esse livro como um todo, tá bom? Aqui, inclusive que esse livro conta com ilustrações, tá? Nessa edição aqui, conta com ilustrações e esse aqui, a casa, já é um dos meus poemas favoritos desse livro, tá? Eu vou ler aqui para vocês apenas um pequeno trecho do poema, porque é um poema longo, tá bom? É um poema em quadras um pouquinho longo. Então eu vou ler aqui para vocês as três primeiras quadras, tá? A casa. Há uma casa apenas em céu azul e branco, enquanto em outro céu outras casas erguidas estão. O trem passa, não para, nem para apitar. O rio passa, não colhe a flor inclinada na margem. É uma casa apenas, onde rapazes e moças dançam danças que ignoram a vastidão do blue, tá? Então esse aqui é um trechinho do poema A Casa, que está entre os primeiros poemas aqui desse livro, tá? E é um poema que vai falar aqui justamente já de um dos primeiros temáticos aqui do Ledo Ivo, que é a questão do lugar, que é a questão da passagem do tempo, de como se vive esse tempo e de como... e também tem algo de Alagoas aqui também, obviamente, de Maceió, tá? O outro poema aqui que está entre os meus favoritos é um poema que é o poema seguinte, esse aqui, que é o poema A Chuva sobre a Cidade. Nesse caso aqui, acho que eu consigo ler ele todo para vocês. Ou talvez não, tá? Vamos ver aqui se não fica muito longo, tá? Então, a chuva sobre a cidade. Chove sobre a cidade, e a chuva inunda o asfalto. Difunde o desastre e o desencontro, e procura bater as palmeiras que do fim da tarde queriam apenas graça plena às estrelas. Os trovões reboam, espantando os pássaros que vieram refugiar-se no meu quarto. Os relâmpagos, fotógrafos do absoluto, iluminam as pessoas que passam.
São outros rostos, minha irmã, são as faces revoltadas porque as divindades impossibilitaram os idílios. A chegada pontual a uma casa, o já adiado trespasse como inevitável. As sarjetas recebem finalmente a poesia. Como são belos e nítidos os barcos de papel que navegam buscando os reinos fantásticos, os inacessíveis. A chuva tem uma canção, jamais uma elegia para saudar sua gentileza. Jamais uma ode, um himeneu, uma eco deploratória. Meu irmão, deixa que a goteira molhe as tuas últimas poesias. Pouco importa que amanhã te reconcilies com os grandes temas poéticos. O amanhã é inconsumível. A chuva te ensina a ser invariável sem se repetir. Então esse aqui é a chuva sobre a cidade, tá? E esse livro aqui, tá? Eu vou ser bastante sincero com vocês. Principalmente mais para o final, alguns poemas poderiam ter sido cortados. Apesar de tudo ser bom, tá? Nada aqui é ruim. Nada aqui não poderia estar no livro, digamos assim, nada aqui que seja impublicável. Mas muita coisa aqui fica sobrando diante da qualidade dos outros e acaba criando uma certa gordura, então um certo excesso que pelo menos eu acho desnecessário, tá? E para terminar aqui de citar aqui os poemas que eu mais gostei, os poemas que podem não ser objetivamente os melhores, mas foram os meus favoritos, eu vou aqui ler para vocês a Pequena Elegia. Então vai lá, Pequena Elegia. Paro diante de teu túmulo no cemitério de Penedo, e lembro os dias em que teu riso desviava a lua e o sol cobria tua cabeça. Vejo-te vestida de azul na casa mal assombrada, quando esperavas multiplicar a infância. Sei que amavas a solidão das canoas. Agora venho chorar a ausência de teu corpo dissoluto, jogando no silêncio humildes flores de retórica diante da terra em que te converteste. Imagino que esta noite dançarás no alpendre do sobrado em que vivemos. Tá, então aqui é uma elegia, uma canção para alguém que já se foi, para alguém que já morreu, para alguém que já partiu. Um poema muito bonito. A partir aqui da página 58, 59, com o poema, os poemas aqui, Balada do Arraial, Pandorga, que se contempla a paisagem, a dádiva, Epitáfio a Adolescente, Praia Vermelha, enfim. A gente vai ter aqui uma sequência fantástica de poemas, mais ou menos aqui até as últimas páginas. Tá, mas como eu disse nesse entremeio aqui, principalmente aqui entre as páginas 40 até a página 60 aqui, esses poemas eles acabam, alguns dos poemas acabam sobrando, junta mais outros também espalhados pelo livro. Não que sejam ruins, mas pelo menos ao meu ver, esse livro aqui poderia ser um pouco menor, sem prejuízo nenhum da qualidade literária, tá? Desse livrinho aqui, tá certo? E é isso, pessoal. Esse aqui foi o Lê do Ivo, o livro Cântico. É um poeta não muito conhecido, mas eu gostaria de apresentá-lo aqui para vocês hoje. Tá, e hoje eu tenho uma novidade. Eu vou deixar aqui embaixo aqui na descrição para vocês um Pix aqui do canal. Então, caso alguém ache que esse trabalho aqui tem algum valor, seja através só desse vídeo, seja através aqui do que o canal tem feito ao longo dos anos, né? Não importa o valor que seja, caso você queira fazer uma doação, caso você queira dar aí uma recompensa, pode ficar à vontade, tá? Será muito bem-vindo. Inclusive, deixa eu arrumar aqui o celular, tá? E o mais importante, na verdade, quem quiser continuar ajudando o Rio Grande do Sul, eu vou deixar aqui o Pix do Thomas Juliano aqui embaixo, para que quem queira possa fazer uma doação para o Rio Grande, já que ele está até o dia 5 de julho ajudando, né, parando as suas atividades para ajudar o povo gaúcho, e cada doação é importante, tá bom? Então é isso, tá? Logo logo a gente volta aí com mais, logo eu devo voltar com mais resenhas, inclusive de Kafka, de Gustavo Corsão, perdão, de outros poetas, e também de prosa, enfim, muita coisa, tá? É isso. Eu agradeço bastante. Vou deixar aqui embaixo também meu Instagram para quem queira seguir. Tá? Muito obrigado. Tchau, tchau.